Muito bom dia, muito bom dia mesmo, meus queridos irmãos da Memorial. Estou voltando aí depois de 3 semanas ausente. Parte desse tempo, Cristina e eu estivemos em férias. É muito bom também dar uma saidinha, descansar, fazer coisas boas, diferentes. Eu agradeço muito à igreja por nos dar essa oportunidade. E vocês podem ter certeza que foi muito bem aproveitada. Nós fizemos uma viagem para visitar os nossos genro e filha lá na Inglaterra, onde eles moram. E eu posso dizer que foi um tempo fantástico, muito bom mesmo, foi restaurador. E vocês sabem que quando a gente está em férias, a gente aproveita para fazer algumas coisas um pouco diferentes do que costumamos fazer na nossa rotina de trabalho. E nós aproveitamos para fazer algumas coisas diferentes. Entre elas, nós fomos assistir um musical no teatro, o musical Aladim, que é aquele conto oriental, todos nós conhecemos, já ouvimos alguma coisa, já vimos filmes e tudo mais. A própria Disney agora produziu o filme e também produziu a peça teatral. E nós fomos então ao teatro e na verdade é uma coisa assim espetacular. É um espetáculo mesmo. Nós ficamos muito impressionados e encantados, né, com as músicas muito bonitas, com todo aquele brilho, aquele guarda-roupa de época e também, né, bem oriental, né, daquele tempo lá dos árabes. Enfim, né, uma coisa fantástica mesmo, os efeitos especiais, vendo o Aladim e a Jasmine flutuando pelo palco, naquele tapete mágico, enfim, é uma coisa muito bonita mesmo. E foi um programa legal. Mas, para mim, pastor, que estou muito envolvido, né, com o tema deste ano, para servir, e com as pregações que nós estamos fazendo, foi inevitável não fazer associações, né, com aquilo que nós vimos da história e o que nós estamos pregando aqui deste púlpito. Alguém já falou, não é uma ideia original minha, que muitos se relacionam com Jesus como o Aladim se relacionava com o gênio da lâmpada maravilhosa. No caso ali do conto, o gênio, este ser com superpoderes, que é liberto da lâmpada, torna-se escravo de quem o libertou e fica à disposição dele para atender 3 desejos, 3 pedidos. E sabe que assim pode também acontecer com muitos de nós, que veem Jesus como um ser todo-poderoso à disposição para atender os nossos desejos pessoais, que são feitos através das nossas orações. Quem trata Jesus assim não consegue entender na prática quem de fato é Jesus e quem de fato somos nós. Jesus não é como aquele gênio, um escravo liberto, que trata um pobre rapaz que o libertou, o trata de mestre, e que está à sua disposição para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos, os seus desejos pessoais. Não, este não é Jesus, a quem nós adoramos, a quem nós acabamos de adorar, de coração. Jesus, conforme diz a palavra de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque por meio dele todas as coisas foram criadas.
tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Este é Jesus, a quem servimos. O tema das pregações desse bimestre é entre a túnica e a toalha. São duas figuras, a túnica representando a autoridade e o poder de quem manda, e a toalha, a humildade de quem serve. A túnica pertence a Jesus, é dele por direito. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. No entanto, ele decidiu assumir a forma de servo por amor a nós. Despiu-se da túnica, tomou a toalha e passou a servir-nos. Quanto a nós sim, que somos servos por condição natural, muitas vezes nos atrevemos a usurpar a túnica que não nos pertence, achando-nos no direito de exigir que tanto Jesus como as pessoas que nos cercam satisfaçam os nossos caprichos pessoais. A toalha nem pensar. Jesus tira a túnica e pega a toalha. Ele faz isso não porque ele é obrigado a satisfazer os nossos desejos. Jesus tira a túnica e pega a toalha como um modelo a ser seguido, um exemplo que ele dá para nós, para mostrar-nos o propósito original para o qual ele nos criou e para o qual ele mesmo existe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Ele quer que nós tiremos a túnica e tomemos em nossas mãos a toalha para servirmos-nos uns aos outros, como ele fez com seus primeiros discípulos. O autor do livro que está sendo recomendado para vocês e que esperamos que realmente você leia, é uma boa leitura. Nós aqui nas nossas pregações não estamos entrando nos detalhes. Este livro, Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo, ele propõe ações práticas para o princípio bíblico do serviço cristão. Este livro sugere uma jornada de passos a serem dados por nós para chegarmos ao ponto desejado de servir como Jesus serviu. Não é algo que acontece de repente, no estalar de dedos. É uma jornada, é um processo, é um projeto de vida. São passos que precisamos dar. E hoje eu estou aqui diante de vocês para recomendar o primeiro passo. O primeiro passo dessa jornada até chegarmos àquele ponto de sermos servos como Jesus. Tudo começa com uma atitude, e é desta atitude que eu quero falar hoje. É uma atitude de abertura da nossa parte em relação aos outros. Porque, de uma maneira geral, nós temos barreiras em relação aos outros. Uma primeira impressão pode significar um grande muro que construímos, que nos impede de nos relacionar com o outro.
Eu fiz aqui um joguinho de palavras para tentar descrever o que é que significa essa atitude de abertura. E é o tema da minha mensagem. É assim: abra-se, abrace. Abra-se, abrace. Se você tiver liberdade e se quiser, faça comigo, tá bom? Vamos lá? Abra-se, abrace. É isso aí, é fácil. Essa atitude de abrir-se, ele é definido aqui no nosso livro, Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo, como a habilidade de acolher as pessoas e fazê-las se sentirem à vontade em nossa presença. Entenderam? Essa habilidade de acolher as pessoas, abre e abrace, acolher as pessoas e fazê-las se sentirem à vontade na nossa presença. Eu escolhi a ideia do abraço, que foi destacada pelo autor também, porque é a melhor representação dessa atitude. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o abraço. Existem alguns estudos sobre abraçar. Eu vou citar 3 vantagens, ou 3 coisas boas que o abraço traz. O abraço, conforme alguns estudos científicos, libera uma substância chamada oxitocina. Oxitocina é um hormônio, é o hormônio do bem-estar. Esse hormônio, quando liberado no corpo, ele aumenta a felicidade geral da pessoa. Já pensou? Que interessante isso. A pessoa fica alegre, feliz. O abraço também libera algumas endorfinas. É a mesma substância química liberada quando a gente faz muitos exercícios, ou quando participa de um treino, ou de um jogo, de algum exercício físico, ou então quando a gente come chocolate. Libera essas endorfinas. De uma maneira geral, o abraço promove para nós uma sensação de bem-estar. Uma segunda coisa que esse mesmo hormônio produz quando a gente abraça ou é abraçado, é que ajuda a reduzir o estresse. O aumento dos níveis de oxitocina também ajuda a diminuir a pressão arterial, reduzindo os riscos de doenças cardíacas, estresse e ansiedade. E o legal do abraço é que não dá para abraçar-se a si mesmo, né? O abraço sempre é compartilhado, a gente abraça alguém. Quando a gente abraça alguém, a gente não só está liberando esses hormônios, essas endorfinas em nós, mas a gente também está proporcionando ao outro essa sensação de prazer e de acolhimento, né? Que é o segundo efeito positivo. Ajuda na comunicação com a outra pessoa, derruba barreiras com a outra pessoa. As pessoas querem se sentir compreendidas e o abraço pode ser o veículo que transmite compreensão e empatia. A comunicação não verbal pode ser uma forma muito poderosa de falar com alguém sobre os meus sentimentos pessoais e abrir assim um canal livre de comunicação. Portanto, meu convite para você é esse hoje: abra-se, abrace, abra-se, abrace. Quero repetir para vocês a definição de abertura, dessa atitude de abertura, porque ela é muito importante. A atitude de abrir-se pode ser definida como a habilidade de acolher as pessoas e fazê-las se sentirem à vontade em nossa presença. Bom, eu também quero esclarecer que não estou recomendando que você saia por aí abraçando qualquer um que você encontrar pelo caminho, né? Vão pensar que também você não é muito normal. O abraço é
é uma das expressões. Há muitas outras expressões que podem representar para outra pessoa, podem comunicar para outra pessoa que você a está acolhendo, que você está sendo empático com ela, que você está se abrindo com ela. O importante é que as pessoas sintam uma abertura da sua parte, uma disposição de aceitá-las, deixando-as à vontade com você. Esta que é a ideia. Foi isso que Jesus demonstrou com todas as pessoas com quem ele encontrava. Homens, mulheres, crianças, pessoas importantes e sofisticadas, ou pessoas que, quem sabe, estavam à margem da sociedade, pessoas muito simples, ignoradas por todos. Jesus não os ignorava. Pessoas dignas de serem honradas, ou pessoas problemáticas e desajustadas, Jesus demonstrava essa atitude de abertura em relação a todas elas. E ele foi muito criticado por agir assim. O texto que fala sobre as críticas que ele recebeu por ser tão aberto com as pessoas, diz que os cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar, e os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Está vendo? Aqui não é abraço literal, mas é sentar com pessoas, comer com elas, ter esse momento de intimidade, de comunhão, de compartilhar. E ele fez isso por uma simples razão. Jesus abraça todas as pessoas, indistintamente, porque ele as criou à sua imagem e semelhança. E ele as criou com um propósito sublime. O propósito para o qual Deus criou cada um de nós e todas as pessoas deste mundo, em todas as épocas, é para elas serem amadas por Ele. A motivação que levou Deus a criar o ser humano é porque Ele queria amar. E Ele queria receber o amor de volta. Uma partilha de amor. E pessoas que são amadas, também ama os seus semelhantes que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus queridos, eu quero afirmar isso com muita firmeza para todos nós. Todas as pessoas devem receber da nossa parte a oportunidade de serem acolhidas sem barreiras de preconceito e discriminação. Vou repetir. Todas as pessoas devem receber da nossa parte a oportunidade de serem acolhidas sem barreiras de preconceito e discriminação. O que as pessoas farão com a nossa atitude de abertura é da responsabilidade delas, mas o nosso dever é dar a oportunidade delas serem aceitas, de serem acolhidas. A atitude de abertura está intimamente relacionada com uma outra palavra muito importante na Bíblia, um outro conceito, mas que tem tudo a ver com essa atitude, que é a hospitalidade. Lá em Hebreus, nós lemos o autor nos recomendando: não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Naturalmente, todas as vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, ela é usada nesse sentido mesmo que nós estamos acostumados, de receber alguém na nossa casa. Mas a palavra, a construção da palavra, tem um significado muito mais profundo. Hospitalidade no grego, a palavra filoxenia,
tem este significado literal: amar o estranho. Amar o estranho. Porque amar o amigo, o conhecido, o companheiro, as pessoas com quem a gente está acostumado a conviver, isso é natural. Não se exige muito de nós. Agora, amar o estranho, este é o desafio que Jesus coloca diante de nós. Amar todos, sempre. Aliás, a igreja que nós temos ido para participar do Summit, a igreja de Willow Creek, lá em Chicago, eles criaram um bordão para ensinar a igreja esse tipo de atitude. E o bordão diz assim: ame todos sempre. Uma simples frase assim. E eles fizeram camisetas com essa frase: ame todos sempre. Há 2 anos atrás, quando eu estive lá, estava já saindo, quando eu vi a mesa com aquelas camisetas, eu falei: vou levar uma para mim. E eu vou levar para mim, não para comunicar para os outros que eles precisam amar todos sempre. Mesmo porque ela está escrita em inglês e nem todos são obrigados a ler em inglês. Eu vou levar para mim, porque eu preciso me lembrar, quando eu saio e eu visto aquela camiseta, não só quando eu visto, mas que eu preciso amar todos sempre. Agora, isso não está em nós. Isso está em Cristo que vive em nós. É Cristo vivendo em nós que nos capacita a amar todos sempre. Eu quero citar mais uma vez as palavras do autor deste livro. Ser hospitaleiro é mostrar amor a pessoas desconhecidas e que talvez tenham um histórico cultural ou étnico diferente do nosso. É ser amável com todas as pessoas, acolhendo-as e fazendo-as se sentirem valorizadas. A hospitalidade é uma característica do verdadeiro servo, daquele que recebe e acolhe quem é diferente. Recebe e acolhe quem é diferente, assim como Jesus nos acolheu, apesar de sermos totalmente distintos dele. Esse é o nosso desafio. E eu quero deixar bem claro que mostrar amor não é necessariamente ter bons sentimentos em relação a alguém. Mostrar amor é ter boas atitudes para com essa pessoa. A palavra hospitalidade tem a mesma origem da palavra hospital, que nos ajuda a entender esse conceito de fazer o bem e não sentir o bem em relação a alguém. Pense comigo aqui. No hospital, por princípio, toda e qualquer pessoa deve ser recebida e atendida se ela precisa de um pronto atendimento. O médico de um hospital, ele faz um voto. O voto de empenhar todo o seu esforço para salvar todas as vidas que caírem na sua mão, de pessoas dignas ou mesmo de um criminoso. Ele vai fazer de tudo para salvar aquela vida, não importa quem aquela pessoa seja. E para mim essa é uma forma muito concreta e palpável do que é amar. Amar é agir em benefício de alguém, não necessariamente sentir algo bom em relação àquela pessoa. Eu quero caminhar agora para o final da minha palavra para vocês, compartilhando alguma coisa muito pessoal, nossa, minha e da Cristina, mas que ilustra muito bem essa atitude de abertura
e que foi a experiência que nós recebemos e que foi tão edificante para nós. É uma experiência relacional que tem a ver com a nossa filha. Para nós era totalmente imprevisível nem passava pela nossa imaginação que a nossa filha se casaria com um rapaz de uma outra nacionalidade. Nós imaginávamos que provavelmente ela ia conhecer os seus amigos aqui da igreja, quem sabe, e isso seria vamos dizer, o caminho natural das coisas. Mas as circunstâncias da vida uniram a Sara ao nosso genro Rory, um cidadão inglês. Até nós precisamos aprender a falar o nome dele, porque é até um pouco difícil, a gente tem que enrolar um pouco a língua. Mas não uniram só os dois, mas nos uniram, Cristina e eu, aos pais dele. E olha, gente, sendo muito franco com vocês, o que eu posso dizer sobre os primeiros anos de relacionamento de todos nós, é que as nossas diferenças são muito evidentes e ficaram muito claras para nós. A começar pela própria barreira da língua, mas também os usos e costumes, a maneira de ver as coisas da vida, enfim, na verdade são coisas até muito irrelevantes, mas que às vezes a gente dá tanto valor. Enfim, essa é a verdade. Existem muitas diferenças entre nós e elas algumas vezes nos colocaram em situações extremamente tensas e que precisaram ser tratadas. Foi preciso de uma conversa muito franca e nessa conversa nós concluímos que precisávamos aceitar as nossas diferenças e conviver numa boa, como família. Porque afinal de contas, nós nos tornamos uma só família agora. Mas eu quero contar uma atitude do pai do meu genro, uma atitude que se mantém até hoje, e que sinalizou lá atrás, e continua sinalizando até agora, para nós, essa abertura de que Jesus espera de nós. Eu me lembro muito bem do dia em que nós levamos a Sara pela primeira vez, lá para a Inglaterra, para a temporada de 1 ano, numa instituição, muito antes dela conhecer o Rory. E quando nós fomos deixar a nossa filha nessa instituição, a nossa despedida foi extremamente dolorosa. A Sara estava muito assustada, muito temerosa de ficar num lugar tão isolado como era aquele lugar, e nós também de deixá-la naquele lugar. E quando nós estávamos ali nos preparando para ir embora, chorando, como era de se esperar, aparece um senhor, membro daquela instituição, onde a Sara iria trabalhar durante aquele ano, e muito sensibilizado conosco, ele se aproxima, e muito carinhosamente também, ele nos tranquiliza. Ele disse para nós: não se preocupem, podem ir em paz, eu vou cuidar da Sara como se ela fosse a nossa própria filha. Ninguém podia imaginar que anos mais tarde, ele se tornaria o sogro dela. E até hoje, ele e a sua esposa, nossos consogros, têm sido os pais próximos da Sara.
quando ela precisa de pais que cuidem dela por alguma necessidade. Foi exatamente isso que o Alan fez por nós. Ele abriu-se e abraçou-nos. Hoje, as diferenças continuam, viu, gente? Mas elas são secundárias, porque o amor anulou essas diferenças, simplesmente isso. Queridos, nós somos uma igreja, nós somos uma família, sabe? E nós não escolhemos, nem planejamos, nem imaginávamos quem faria parte dessa família. Nós temos que nos lembrar, nós formamos uma família, e que o que Jesus tinha em mente com essa família é que nós nos tornássemos uma família de amor. É por isso que nós pregamos o Evangelho de Jesus. Nós somos motivados pelo amor. O amor de Jesus, que Ele oferece a todas as pessoas. Por isso nós pregamos a toda e a cada criatura, como Ele pediu de nós. E aí, aí o Espírito Santo vai acrescentando a esta família todos aqueles que vão sendo salvos pela mensagem do amor que nós pregamos. Homens, mulheres, crianças, velhos e jovens, pessoas das mais diversas origens e etnias, gente boa, gente má, pessoas com os mais diversos costumes e estilos diferentes dos nossos, cabeludos, carecas, de coque no cabelo ou de cabelos soltos ao vento, barbados ou de cara lisa, tatuados ou não, conservadores ou vanguardistas, da direita ou da esquerda. Todo tipo de gente vai sendo acrescentado pelo Espírito Santo e formando essa família de amor. O desafio da palavra de Deus, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, para você hoje é: abra-se, abrace. Abra-se, abrace. Que assim seja na sua vida. Então, um abraço.